Boa noite, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto de adoração e louvor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que estão acompanhando os cultos, mesmo que virtualmente. Pedimos a Deus que abençoe aqueles que, por algum motivo, não estão fazendo, para que juntos possamos nos reunir aí em nome de Jesus para engrandecer o nome do Senhor. Quero agradecer desde já, de coração, aos irmãos que participaram da campanha de missões mundiais através do Drive Tour realizado ontem na igreja pelo Departamento de Evangelismo e Missões. Fico muito feliz porque vejo, através da participação dos irmãos, o envolvimento, o engajamento nos trabalhos da igreja. Isso é muito importante. Isso mostra que, como corpo, nós estamos sempre presentes, sempre prontos a servir, prontos a cooperar, prontos a atender um chamado de um departamento tão importante quanto é o de evangelismo e missões, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos fazer o seguinte, hoje, nós vamos orar agora, em seguida, o nosso irmão Ezequiel, juntamente com a equipe de louvor, nos trará um louvor, em seguida, o pastor Henrique, que é missionário na Albânia, vai nos trazer um testemunho. Então, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no testemunho do pastor Henrique. Logo em seguida, nós traremos, então, uma reflexão sobre a palavra. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos orar. Baixe suas frontes. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos, ó Pai, diante de Ti, embaixo, Senhor Deus, do Teu altar, para Te agradecer, Senhor Deus, pelos livramentos, pelas bênçãos, ó Pai, pelas provações, por que não, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos concedido e através, ó Pai, das bênçãos, através das provações, nos fazer, Senhor Deus, crescer espiritualmente e como corpo de Cristo. Pai, nós Te agradecemos pelos componentes do Departamento de Evangelismo e Missões, Te agradecemos pelos jovens, Te agradecemos, ó Pai, por cada irmão que pôde cooperar na campanha de missões mundiais. Senhor, abençoa para que esses valores possam, de alguma forma, Senhor Deus, ajudar, Senhor Deus, auxiliar os missionários, Senhor Deus, que estão no campo, para levar a Tua palavra, Senhor Deus, de amor, a Tua palavra de salvação. Abençoa, Senhor Deus, desde já, nós Te suplicamos, o pastor Henrique, missionário, Senhor Deus, na Albânia, juntamente com a sua família, que Tu possa, Senhor Deus, suprir todas as suas necessidades, que Tu possa, Pai amado, estar sempre à frente do seu trabalho, dando a ele sabedoria, dando a ele, Senhor Deus, desprendimento, ó Pai, veemência, para que possa continuar pregando a Tua palavra nos lugares que ainda não Te conhecem, não Te receberam como Salvador de suas vidas. É o que nós Te suplicamos, no nome santo de Jesus. Amém. Passo então a palavra ao nosso irmão Ezequiel, que nos trará um louvor com a equipe. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez, como é bom estar aqui na casa do Senhor. E mais uma vez nós queremos agradecer a você que está nos assistindo, que tem dado a sua participação juntamente com a sua família, tem acompanhado os cultos aqui na igreja, através da live. Que você possa, mais uma vez, ser abençoado por Deus nessa noite, juntamente com a sua família. E nós queremos dizer que, apesar de saber que o nosso Deus é grande,
que a glória dele, a majestade dele é eterna, e um dia nós vamos contemplar isso face a face. Queremos dizer que praticamente hoje nós vamos estar aqui fazendo a última gravação, que no próximo final de semana, com certeza, em nome de Jesus, nós estaremos aqui, né, ao vivo e a cores, retornando aí às atividades da igreja. Glória a Deus por isso. Que você possa ter um culto abençoado, que Deus possa te abençoar mais uma vez, que a palavra do nosso Deus possa falar no seu coração, onde você está, que os louvores também possam falar ao seu coração nesta noite. Deus abençoe, meus queridos. Que você possa, juntamente conosco, louvar ao Senhor com toda a sua alegria e com toda vontade onde você estiver. Cante conosco, cantai ao Senhor e cante conosco. Vamos louvar ao nosso Deus com essa canção. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temido do que vossos deuses. Cante, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Vamos cantar do início de novo? Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele,
Nós vamos adorar esse Deus agora em oração. Adorar esse Deus que toda a glória e toda a majestade pertence a Ele. Vou pedir que a nossa irmã Laura nos leve a Deus em oração, pedindo a Deus a direção do culto desta noite. Que Deus possa falar nos nossos corações, através das músicas e louvores. Nossa irmã Laura possa nos elevar a Deus em oração neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Abençoe, Senhor, cada um que está aqui assistindo este culto, Pai. Abençoe cada um no seu lar, a sua casa, a sua família. Abençoe o nossa pastor, Pai, nossa igreja. Abençoe a cada um e dê-nos um ótimo culto. Só isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Jesus em tua presença. É esse cântico que nós vamos cantar aqui, nesta noite. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. No véu que separava já não separa mais. A luz do outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
Ok, irmãos, nós estamos de volta e queremos apresentar agora para os irmãos o pastor Henrique. O pastor Henrique vai apresentar a sua família e vai nos trazer um testemunho de 10 minutos. Eu gostaria que os irmãos, por favor, prestassem bastante atenção no desafio que o Senhor coloca na vida dos seus servos, que são chamados como missionário, mas também da condição que Deus dá a cada um deles, da vitória que Deus dá a cada um deles, por amor à sua palavra, por amor às almas que estão perdidas e que carecem da salvação do Senhor. Pastor Henrique é pastor da Junta de Missões Mundiais e está trabalhando na Albânia. Dentro da Albânia, ele já percorreu várias regiões e ele trará aí seu lindo testemunho para o engrandecimento da glória do Senhor e também da sua igreja, que é corpo de Cristo. Amém? A palavra está com o pastor Henrique. Logo mais, após a apresentação da palavra do pastor Henrique, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Ezequiel que trouxesse novamente uma música, um louvor, e em seguida nós entraremos com a mensagem. Ok? Até mais. Olá, graça e paz a todos. Sou o pastor Henrique Davanço, missionário da Junta de Missões Mundiais na Albânia, e estamos lá há 15 anos plantando igrejas entre os povos não alcançados. Sou casado com Henriqueta e nós temos uma filha chamada Emanuele. E para nós é um imenso prazer estarmos falando um pouco daquilo que Deus tem feito na Albânia. Desde já um grande abraço a toda a Igreja Batista Getsemane, que sempre tem estado comprometida com a obra missionária, que tem feito a obra de missões avançar e também feito as campanhas de missões juntamente com os promotores de missões, com o pastor, com toda a igreja que sempre está empenhada em fazer a obra de Deus. Então, nós chegamos na Albânia no ano de 2006 e os nossos primeiros passos foi aprender a língua. Durante os 6 primeiros meses começamos a aprender a língua dentro de casa mesmo, junto com uma professora, e depois fizemos a faculdade de língua estrangeira na língua albanesa, lá na Faculdade Federal da Albânia. E nós tínhamos cerca de 8 horas de aula, 4 na faculdade e 4 de estudos. E eu me lembro muito bem que na época o pastor Valdomiro Timichak, ele falava: faça da aprendizagem da língua o ministério de vocês. E no tempo que nós estávamos aprendendo a língua, estávamos conhecendo algumas cidades, alguns vilarejos ali perto da capital onde nós estávamos, e conhecemos uma cidade chamada Báthori. E ali em Báthori encontramos uma outra missionária que tinha chegado há algum tempo ali, e ela estava querendo também iniciar uma igreja. E foi tudo um propósito de Deus. Báthori não tinha nenhuma igreja, não tinha nenhum crente, e aí começamos a evangelizar, a aprender um pouco mais da língua daquele povo, a estar mais perto daquele povo, aprendendo um pouco também da cultura, como que funcionava a questão de alimentação, de família, para poder se chegar mais. E então alugamos um pequeno local e ali rapidamente, 3 meses, questões de 3 meses, não cabia mais tanta gente, porque nós dávamos cursos de culinária, de crochê, cursos diversos, e minha esposa também tinha, uma vez por semana, fazer alguma comida na casa de alguma pessoa que estava vindo para a igreja, para fazermos amizade com essas pessoas. E aí a igreja foi crescendo, alugamos um outro local maior, depois fomos para um local onde cabia 150 pessoas, e ali a igreja começou a crescer mesmo. E interessante, nessa cidade não tinha nenhum cristão, era uma cidade só de muçulmanos. E pela graça de Deus, a alegria que nos impulsiona a fazer a obra missionária, nós iniciamos ali a primeira igreja batista de Báthori. E chegamos também a iniciar uma escola de futebol. Então minha esposa, ela ministrava na igreja os cursos de culinária, corte e costura, artesanatos, embelezamento da mulher, vários cursos para que a obra de Deus pudesse crescer. E em cada curso a prioridade era, sempre no começo, no início de tudo, era fazermos uma devocional. E assim acontece, graças a Deus. Então, iniciamos também a escolinha de futebol. E eu lembro que
uma época nós fomos comemorar o Natal, né? Que não se comemorava o Natal naquela cidade. E classificamos ali 235 crianças, 234 crianças que estavam registradas com autorização dos pais, porque na Albânia não se pode registrar o nome de igreja como igreja, mas sim fundação ou associação ou algum centro comunitário. Então ali chegamos com aquelas 234 crianças registradas com autorização dos pais para vir para o centro comunitário. Só que na porta da igreja tinha Igreja Batista Água Viva. E isso foi o início da primeira Igreja Batista Água Viva de Bathory. Com o passar do tempo, um casal dessa igreja nos procurou, que eles iam mudar de cidade, e ali fomos convidados a começar um pequeno grupo numa outra cidade. E ali demos início da plantação da primeira Igreja Batista também de Zalmner. Estávamos trabalhando com Bathory, mas propomos para toda a igreja para nos ajudar, que eles iriam plantar aquela igreja na outra cidade, para que eles também participassem, não ficasse somente conosco a questão do plantar a igreja. E ali começamos o primeiro grupo, e nesse primeiro grupo nós, em pouco tempo, já estávamos com 15, 16 pessoas. Depois um outro casal que aceitou Jesus cedeu a casa deles também. Começamos o segundo grupo, pequeno grupo de estudo bíblico, que cresceu também. E até que passou um tempo, nós começamos e alugamos um local onde iniciamos a primeira Igreja Batista de Zalmner. E o interessante, essa cidade também não tinha nenhum cristão, nenhuma igreja, e lá hoje tem a primeira Igreja Batista de Zalmner, graças a Deus. Em 2014, antes disso, minha esposa, em 2008, 2009, ela conheceu uma senhora que trabalhava numa outra fundação também, só que não era convertida. E com o tempo, com o estudo bíblico, com a amizade, a gente sempre ia lá onde ela trabalhava para falar de Jesus para ela, levar alguma coisa, ter contato. Essa mulher ela aceitou Jesus e começou-se então um outro pequeno grupo. E hoje são 44 mulheres. A maioria são casadas com muçulmanos, mas uma vez por semana elas se reúnem ali para aprender o artesanato, uma cozinha, uma comida diferente, mas o principal de tudo é o culto de louvor a Deus. Então elas louvam a Deus, ouvem a palavra de Deus, oram, intercedem, têm encontro com outras mulheres. Então acho que é a primeira igreja batista só de mulheres que existe ali na Albânia. No Brasil não sei se tem alguma assim. E estão lá firmes toda semana. A maioria já foram batizados também. Lá na primeira igreja batista de Bathory também, o pastor atual é um filho na fé. Ele aceitou Jesus quando era adolescente, tinha uns 13, 14 anos, menos ainda. A irmã dele também é missionária, que aceitou Jesus lá. E o primo é o que dirige o louvor na igreja. Então, os nossos filhos na fé que tomam conta lá. Na primeira igreja batista de Zalmner, o outro pastor também, ele veio de uma outra igreja, adolescente ainda. Nós trabalhamos com ele, ficamos fazendo discipulado um bom tempo, nos ajudou bastante. Fez o curso fez bacharel em música, mestrado em violoncelo, depois fez bacharel em teologia, e hoje ele é o pastor ali da primeira Igreja Batista de Zalmner. E lá, na igreja de mulheres, aquela que aceitou Jesus no começo, ela é a missionária que trabalha, que organiza os cultos, que faz os artesanatos hoje sozinha, e dirige a igreja sozinha. E em 2014, nós fomos desafiados a ir mais para o norte. E então nós fomos para a cidade chamada Leja, que fica a 1h15, 1h30 da capital, e fomos trabalhar principalmente com um povo não alcançado chamado Gheg. O povo Gheg é um povo do norte, tem um dialeto próprio, é uma outra língua, então nós tivemos que aprender esse dialeto, e hoje nós falamos o albanês e o dialeto Gheg para trabalhar com esse povo Gheg. E tem muitas histórias. O povo Gheg é um povo que mora nas montanhas, porque na época do comunismo eles tiveram que subir para a montanha, para morar nas montanhas, para não serem perseguidos pelo regime do ditador Enver Hoxha. E ali ficaram, se instalaram, era bem escondido, difícil, e ainda hoje é difícil acesso, e nós começamos a trabalhar com esse povo isolado, que é um povo não alcançado, mas que está sendo alcançado pelo Evangelho. E hoje nós já temos a Bíblia na língua Gheg, nós também distribuímos um pequeno radinho MP4, que tem todo o Novo Testamento, pregações, louvores, tudo na língua Gheg. E o interessante, é um pequeno radinho
que se carrega com a bateria solar. No começo, quando estávamos fazendo as primeiras visitas, nós tínhamos muita dificuldade para alcançar, visitar uma casa, para ser bem recebido. Nós não éramos bem recebidos, fomos expulsos algumas vezes, até mesmo ameaçados, mas um dia uma senhora de 73 anos aceitou Jesus. E ela aceitou Jesus assim, uma missionária brasileira passou por ela, só que ela não sabia falar o albanês, então procurou minha esposa e elas foram juntas lá. Minha esposa pegou o violão e começaram a louvar a Deus, conversar com ela, e minha esposa falou de Jesus para ela e ela aceitou Jesus. 73 anos. Ela, durante todo o período comunista, ela era o braço direito do ditador Enver Hoxha, e ela tinha um carimbo, e com esse carimbo ela prendia e soltava pessoas. Para você ter uma ideia, se alguém reclamasse que o pão estava queimado, era 21 anos de prisão. Ia para um sanatório, uma prisão forçada, para fazer aprender mais sobre o comunismo. Enfim, a Amrika Passani, ela aceitou Jesus, foi batizada há 2 anos atrás, e ela hoje é a nossa maior evangelista entre o povo Gheg. Então, ela vai primeiro nas casas, fala que vai vir um brasileiro, estrangeiro, né? E vai falar de Jesus, vai trazer a Bíblia, vai falar sobre Deus. E hoje, graças a Deus, nós estamos tendo um livre acesso nessas casas, somos bem recebidos, eles nos recebem ali com suco, com pão, pepino, tomate, queijo, e isso é tradição lá, azeitonas, o que eles produzem, pão, pepino, tomate, pepino, pão e queijo, e assim vai. Então, Deus tem feito a obra crescer. E lá na cidade de Leja, hoje já havia uma igreja batista, e com o pastor Edmundo Paluzza, que é fruto da fé de um brasileiro que esteve há 15 anos atrás lá, há 20 anos atrás lá. Então, esses que vão aceitando Jesus, do povo Gheg, eles no final de semana, eles descem as montanhas, mais ou menos umas 2 horas, né, entre subidas e descidas, e se congregam nessa igreja batista Boas Novas. E nós também trabalhamos com esse povo para alcançar, para trazer as boas novas para o povo Gheg. A Albânia é um pequeno país, um país onde 80% da população são muçulmanos, 20%, cerca de 20% são os católicos ortodoxos e os católicos romanos. E os evangélicos, nós somos 0,03%. É pouco? Não é pouco, porque lá está chegando a palavra de Deus. E nós estamos lá, existem outros missionários na capital também, mas no povo que nós trabalhamos, infelizmente só nós trabalhamos com esse povo. E nós queremos desafiar a igreja a estar adotando o povo Gheg em oração. O povo Gheg do norte da Albânia, para que o evangelho chegue até eles, para que eles possam conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Esteja orando também o projeto desses radinhos, quem sabe, ore para que mais pessoas estejam doando radinhos para que os radinhos cheguem até o povo Gheg. E o desejo do nosso coração é que juntos nós possamos um dia estar indo até esse povo, entregando mais radinhos. Faço um convite ao pastor, vamos juntos lá, quem sabe entregar alguns radinhos desse para o pessoal do povo Gheg, conhecer a situação atual e real da Albânia. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. É um prazer estar aí, ainda que pelo vídeo, mas quem sabe um dia estaremos aí na presença mesmo, presencial, juntamente com a amada Igreja Batista Getsemane. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor derrame a sua graça sobre cada um de vocês, e que o amor de Deus esteja enchendo o coração de vocês, para que a obra missionária prossiga, e assim nós possamos seguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Um grande abraço, fiquem na paz, e que Deus abençoe cada um dos irmãos. Um grande abraço. Boa noite, irmãos. Estamos aqui encerrando a campanha de missões mundiais, cujo tema é transformar o mundo com a alegria de Jesus. A divisa está em Filipenses, capítulo 4, verso 4 e 5, que eu vou ler para vocês agora. Que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Agora a Solange vai fazer os agradecimentos. Irmãos, boa noite. Eu quero agradecer a todos os irmãos que contribuíram com essa oferta. Os irmãos estão lembrados que antes da pandemia nós estávamos em campanha e precisamos interromper por causa da pandemia. Não esperávamos que ia durar tanto tempo,
por isso nós interrompemos, mas os missionários estão nos campos, né? Nós precisamos contribuir. Eu quero agradecer aos irmãos também que contribuíram ontem com o drive-thru. Muito obrigada, irmãos, que o Senhor abençoe e recompense a cada um. Se você ainda não ofertou, ainda dá tempo. Faça sua oferta e designe. Coloque lá que é para missões, para a tesoureira poder identificar. Mas oferte, irmãos, vale a pena ofertar. Muito obrigada, que Deus abençoe. Nós vamos finalizar com uma oração, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que ofertaram, que de alguma forma deram a sua contribuição para que nós pudéssemos fazer essa campanha. Então, que Deus abençoe toda a igreja e recompense a cada um em nome de Jesus, sabendo que o trabalho, tudo aquilo que foi feito, irmãos, ele vai ter um fim, e vai ter um fim e um benefício, e o benefício vai ser o engrandecimento do nome do nosso Senhor, servindo aos nossos missionários, amém? Senhor meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por todos aqueles irmãos que de alguma forma participaram, ofertando, contribuindo, Senhor, para que nós pudéssemos estar estendendo as nossas mãos aos missionários. Senhor, continua abençoando a tua igreja com toda sorte de bênção, suprindo as necessidades do teu povo aqui, do teu povo que está no campo missionário. Meu Pai, que a cada dia seja derramado chuvas de bênçãos sobre a vida do teu povo, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que as promessas do nosso Deus são incomparáveis. E é isso que nós vamos cantar agora. Que incomparáveis são as promessas do nosso Deus. Canção antiga, uma letra linda, maravilhosa, que você possa cantar conosco. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam mares ao som de meu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. As promessas do nosso Deus são incomparáveis para nós, meus irmãos. Cantemos isso. Possamos crer nessa promessa. Vamos cantar de novo. Meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias
teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o teu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame e cante, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e mude aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, cante. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. As promessas do nosso Deus são incomparáveis, meus irmãos, para cada um de nós. Creia nisso. Deus possa te abençoar mais uma vez. Muito bem, irmãos. Voltamos agora com a mensagem que o Senhor Deus preparou para os nossos corações. Eu convido os irmãos a acompanharem aí na tela. O nosso irmão Eduardo Roca irá passar a mensagem para que os irmãos acompanhem. E nós vamos ler hoje a mensagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. É uma ordem dada pelo Senhor Jesus, uma ordem que tem profundos ensinamentos e que nós iremos compartilhar com os irmãos a partir de agora. O versículo 8 do capítulo 1 nos diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, obrigado pela palavra lida, Senhor Deus. Nós te suplicamos agora que o teu Santo Espírito possa, Pai amado, preparar os nossos corações e as nossas mentes para recebermos, Senhor, a tua palavra de bom grado, para entendermos, ó Pai, as profundezas da tua sabedoria, Senhor Deus, para entendermos, ó Pai, aquilo que tu queres revelar aos nossos corações, para a nossa santificação e para o engrandecimento da tua igreja. É em nome de Jesus que nós te suplicamos, desde já agradecidos. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos diante aí da palavra de Jesus aos seus discípulos, minutos antes de ascender aos céus. Jesus já havia deixado o local onde eles estavam reunido com os discípulos. Ele estava se preparando para ascender aos céus. Havia acabado de dar a ordem do ide aos discípulos, né? Os irmãos lembram da ordem que Jesus deu de pregar o Evangelho, em Mateus no capítulo 28, versículo 19 e 20. Ele havia acabado de fazer aquilo e estava prestes a ascender aos céus, quando os discípulos o indagaram sobre o momento em que ele iria voltar. E Jesus, com muita sabedoria, com muita eficiência,
relatou aos discípulos que isso era uma situação que somente o Senhor saberia, mas que o evangelho deveria ser pregado. E para que o evangelho fosse pregado até a sua volta, os discípulos não poderiam se ausentar momentaneamente de Jerusalém, até descer sobre eles o Espírito Santo, que aconteceu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E aí Jesus dá uma ordem para os discípulos. Ele diz assim: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Esse pequeno versículo, ele nos traz dois ensinamentos profundos. O primeiro é o sentido geográfico da palavra de Jesus. O segundo é o sentido espiritual. No sentido geográfico, quando Jesus diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, Jesus traz para os discípulos o que hoje nós conhecemos como missões locais, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Quando Jesus diz assim: serei minhas testemunhas em Jerusalém, Jesus está querendo dizer que os discípulos deveriam ser a sua testemunha, deveriam pregar o evangelho de onde ele começou a ser pregado, lá em Jerusalém. Vale dizer para os nossos dias: pregue o seu evangelho no seu município, no seu bairro, na sua rua, para a sua família. Quando Jesus falou na Judéia, Jesus estava se referindo ali à sua região que envolvia Jerusalém. A Judéia era onde o povo de Judá, o reino de Judá, tinha como região, estava acampado, isso lá atrás, mas com o passar dos anos tinha aquele lugar como região, a tribo de Judá e de Benjamim, e colocaram ali como a sua capital, como centro de adoração, Jerusalém, o Monte de Jerusalém. Então nós trazemos para os nossos dias que a palavra Judá refere-se então a missões estaduais, por assim dizer. Quando ele diz Jerusalém, Judá e Samaria, nós podemos dizer que ele estava falando de missões nacionais, porque Samaria era muito próxima de Judá. Quando Jesus diz Jerusalém, Judá, Samaria e até os confins da terra, nós entendemos aquela figura como se fosse as ondas de um lago. Cai uma pedra no meio de um lago e forma as suas ondas com camadas. Se os irmãos observarem o mapa de Jerusalém na época de Jesus, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Ele fala de Jerusalém embaixo, depois Judá mais em cima, depois Samaria mais em cima, até os confins da terra. E quando Jesus fala dos confins da terra, ele está falando de todo o mundo, todas as nações, portanto, missões mundiais. É isso que o Senhor Jesus queria dizer com a alusão dessas 4 áreas geográficas: Jerusalém, Judá, Samaria e até os confins da terra. Então, esse primeiro ensinamento deste versículo refere-se à abrangência, ao alcance da palavra em nível geográfico. Tá bom? Esse é o nosso primeiro ensinamento. O nosso segundo ensinamento está na inclusão de Samaria logo após a palavra Judá. Por que é que Jesus fez questão de falar sobre Samaria, Judá e Samaria? Nós sabemos que os samaritanos eram um povo que era desprezado religiosamente pelos judeus. E isso tem uma conotação muito importante, porque alguns dos judaizantes entendiam que o evangelho só deveria ser levado aos judeus e não ao povo de Samaria. Antes mesmo do evangelho, entendiam lá a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que ficavam ali em Jerusalém, que elegeram para
para culto, o Monte de Jerusalém, eles entendiam que o povo de Samaria não eram dignos de fazerem parte das tribos de Israel, porque havia essa dissensão entre eles. No ano 586 a.C., quando o rei Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia os filhos de Israel, todos os filhos de Israel, foram para lá muitos dos príncipes de Israel. Depois que eles saíram da Babilônia para Jerusalém, de acordo com o livro de Esdras e Neemias, o povo de Samaria tentou ajudá-los, ou procurou ajudá-los, ainda que de forma política, a reconstrução do templo, e eles não concordaram. O povo de Israel não concordou porque sabia da má intenção dos samaritanos. E quando eu falo dos samaritanos, eu não quero me referir nesse momento ao povo judeu que passou a viver lá. Eu quero me referir aos assírios. Os assírios era um povo idólatra, um povo pagão, que vivia ali de forma predominantemente em Samaria. Muitos dos filhos de Israel, quando saíram da Babilônia, foram para Samaria. A grande verdade histórica é que as 10 tribos perdidas de Israel, elas foram todas para Samaria e ficaram em Jerusalém apenas as 2 tribos, que na verdade chama-se tribo de Judá, mas era a tribo de Judá e de Benjamim ficaram em Jerusalém, e as outras tribos em Samaria. As outras 10 tribos em Samaria, conhecidas como tribos do norte, e a tribo de Judá, tribo do sul, tornaram-se inimigas e ficaram ali separadas. Acontece que além desse fato político, além desse fato histórico político, existia também um grande problema espiritual. A tribo de Judá aceitava a Bíblia Sagrada como Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis até Malaquias, que era conhecida e ainda é como Septuaginta. Era essa Bíblia que o povo de Jerusalém aceitava, com exceção dos saduceus, que era uma seita que existia em Jerusalém, que aceitava apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. Mas lá em Samaria, eles aceitavam apenas e tão somente o Pentateuco. Eles não aceitavam nenhum outro livro a mais. E eles não tinham seita de saduceus. Tá? Eles eram judeus que se misturaram com os assírios, tiveram e formaram um casamento mistos com os assírios, condenados por Deus. Mais um problema, então, para ser encarado pelos samaritanos. E, além disso, eles adulteraram o Pentateuco. De que maneira o povo samaritano adulterou o Pentateuco? Nos 10 mandamentos, eles incluíram um outro mandamento. Então, os 10 mandamentos de Êxodo 20, como nós conhecemos, para os samaritanos não tem 10, tem 11 mandamentos. E o 11º mandamento é uma referência à obrigação que o povo judeu tinha de fazer o templo no Monte Gerizim, situado, obviamente, em Samaria. Então, para os samaritanos, o monte sagrado era o Monte Gerizim. Para os judeus, o monte sagrado era o Monte de Jerusalém. Portanto, essa disputa espiritual, ela se perdurou até a época de Jesus, quando Jesus, por exemplo, encontrou a mulher samaritana, e a mulher samaritana recebeu Jesus e fez a alusão: por que é que nós vamos sempre adorar no Monte Gerizim e vocês em Jerusalém? Isso é apenas um parêntese para nós entendermos. A grande verdade é que o povo de Israel, da tribo de Judá, lá em Jerusalém, sempre trataram com desprezo o povo de Samaria. Eram judeus desprezados e indignos de fazerem parte das tribos de Israel. Sempre foram assim o povo samaritano, porque eles se misturaram com os assírios, porque eles adulteraram o Pentateuco e porque eles não respeitavam como autoridade religiosa os sacerdotes
de Jerusalém. Então, os sacerdotes de Jerusalém, os escribas de Jerusalém, para os samaritanos não significavam nada. Mas Jesus sabia que esse povo precisava de salvação. Jesus sabia que esse povo, da mesma forma que os outros povos pagãos, por isso que Jesus fala até os confins da terra, os outros povos pagãos, todos eles precisavam de salvação, porque a salvação não veio apenas para Israel. Israel, como nós já sabemos, foi escolhida para ser a nação santa e sacerdotal. Sacerdotal no sentido de levar a sua palavra. Então, quando Jesus falou para os seus discípulos que eles deveriam levar a palavra tanto em Judá quanto em Samaria, o que Jesus queria dizer é que esses dois povos separados pelos costumes judaicos, esses dois povos separados pela religiosidade, precisavam ser unidos pela espiritualidade. Por isso que ele diz para a mulher samaritana, a hora vem e agora é em que Deus está procurando ou encontrará verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não uma adoração envolvida por locais geográficos, não adoração envolvida por problemas religiosos ou por problemas políticas, mas uma adoração que saía do coração. Esse foi o objetivo de Jesus e esse foi concretizado através do Evangelho e da vida dos discípulos de missões nacionais, missões estaduais ou missões mundiais. Então, esse pequeno versículo 8 de Atos dos Apóstolos, ele tem esses dois profundos ensinamentos. O primeiro, o ensinamento geográfico. O segundo, ensinamento espiritual. Porque o povo de Samaria precisava ser tão salvos quanto o povo de Jerusalém, assim como os povos gentílicos, que fugiam ou que saíam da esfera do povo judaico. Porque Deus mandou ao mundo o seu único filho, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, como diz Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 9. Independente de ser judeu, independente de ser samaritano, independente de ser gentio, todos que invocarem o nome do Senhor Jesus serão salvos em nome de Jesus. Fiquemos com essa pequena palavra, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Ezequiel, ele vai nos trazer um louvor. Após o louvor, nós retornaremos com um último aviso e depois faremos a oração apostólica. Tá bom, irmãos? Até mais, a palavra está então com o nosso irmão Ezequiel. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos cantar uma canção que faz tempo que não cantamos aqui na igreja, e é uma canção em homenagem ao nosso irmão Grimaldo, que nós temos acompanhado aí, né? Ele, irmã Marlene, como muitos irmãos têm assistido o culto aí, todos os cultos que a gente tem acompanhado. Essa canção o nosso irmão Grimaldo gosta bastante, e como ele está morrendo de saudade de voltar para a igreja, de rever os irmãos, e nós vamos cantar essa canção primeiramente em homenagem ao nosso Deus, para a honra e glória dele, e depois aí agradecendo a vida do nosso irmão Grimaldo que gosta muito dessa canção. Se todos soubessem o que a vida é com Jesus. Grimaldo, cante conosco, hein? Tá aí da sua casa, ó, cante junto aqui. Vamos cantar. Se todos soubessem o que a vida com Jesus, ninguém ficaria vagando no mundo sem luz. Se todos soubessem, se todos soubessem o que a vida com Jesus, muito bom. ninguém ficaria vagando no mundo sem luz. Vamos dividir agora.
Se todos soubessem, as meninas. Se todos soubessem o que a vida com Jesus, O que a vida com Jesus. ninguém ficaria vagando no mundo sem luz. Muito bom, agora os homens. Cristo é a luz que brinda ao mundo, ilumina todo homem. Vamos, Tildinho. Cristo é a luz que brinda ao mundo, ilumina todo homem. Ele vai, e ele vai voltar. Essa música é muito gostosa, não é verdade? Então eu vou fazer o seguinte: vamos cantar do início de novo, vamos lá. Se todos soubessem o que a vida com Jesus, Com Jesus, ninguém ficaria vagando no mundo sem luz. Cristo é a luz que brilha ao mundo, ilumina todo homem. tu é a luz que brilha ao mundo, Ilumina todo homem. E ele vai voltar. Aleluia. Ok, meus irmãos, nós voltamos então para encerrarmos o culto. Eu queria dizer ao irmão que dia 2 agora nós estamos voltando, conforme os vídeos institucionais. Ore para que essa volta seja efetiva, segura, revestida de legalidade, como tem sido, tá bom, meus irmãos? Procure a irmã Márcia, procure a irmã Gislene e dê o seu nome para as irmãs para que ela possa colocar os seus nomes nas listas de presença. Cada culto só poderá ter 30 pessoas, mas essas 30 pessoas precisam estar na lista de presença, tá bom? Então eu gostaria de pedir aos irmãos, com muito amor e muito carinho, se o irmão deu o seu nome na lista, por favor, não deixe de ir, porque nós estamos contando com a presença do irmão, e aquele que ficou fora da lista vai ficar fora dela mesmo se o irmão não for. Então não prejudique a oportunidade que o irmão teria de ir contando com a sua vez. Tá bom, irmãos? Nós pedimos que o irmão coopere conosco nesse sentido, tá? Observando que o irmão não pode ir para a igreja sem máscara em situação nenhuma. Se o irmão sair de casa sem máscara, o irmão tem que voltar e pegar a máscara. Não é uma imposição da igreja, isso é uma imposição do Estado, e nós como cristãos precisamos dar bom testemunho. Tá bem, meus irmãos? Este é um aviso que eu tinha para dar para os irmãos. Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. E o nosso irmão Ezequiel tem um último hino encerrando o culto dessa noite. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por estarmos aqui em Tua santa presença, Senhor Deus. Obrigado pela mensagem, Senhor Deus, aos nossos corações, por mais um ensinamento da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus de graça, um Deus de amor, e tem nos concedido bênçãos sem medida, mesmo diante de situações difíceis. Pai amado, abençoa cada irmão que está no seu lar, supre suas necessidades físicas e espirituais. E agora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus possa estar com cada crente espalhado sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Ok, irmãos, nosso irmão Ezequiel está com a palavra. Nós encerramos aqui
nossa participação. Um beijo no coração dos irmãos, que Deus os abençoe. Mais uma música antiga, também ótima, para cantarmos nessa noite. Ouve-se o júbilo. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos, e um novo rei surgir. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Agora com bastante alegria, vamos cantar de novo, do início. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos, e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ele é um leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força é tempo de fraqueza, uma corrente de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força é tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá,
abençoe, meus queridos.